A reforma trabalhista ainda gera muitas dúvidas. Entre elas está o período de férias. E esse é o tema do quadro Direito em Pauta. As férias são um período muito esperado pelos trabalhadores. É o momento para descansar o físico e o mental. Mas com a reforma trabalhista aprovada há 2 anos, algumas questões ainda geram dúvidas. Sobre o tema, a gente vai conversar agora com a advogada especialista no assunto, Sandra Roade. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bom. Bom, como serão aplicadas as férias parceladas com a nova reforma trabalhista? Como é que ficou configurado? Bom, na verdade, em primeiro lugar, boa noite, prazer estar aqui. Na verdade, a grande alteração, a mais significativa que teve, é a possibilidade das férias agora serem tripartidas, né? Porque a regra na legislação anterior era as férias serem concedidas e usufruídas em um período de 30 dias. Sim. Havia uma possibilidade, em alguns casos excepcionais, disso ser bipartido, sempre respeitado um período mínimo de 10 dias. E agora se estabeleceu que, por convenção entre as partes, e isso é muito importante que fique claro, o empregado ele tem que ser consultado e ele tem que concordar com isso. Sim. As férias podem ser usufruídas em 3 dias. Existe também, como existia antes, uma limitação, né? Que é que um período necessariamente deve ser de 14 dias no mínimo, Tá. né? E os outros períodos não podem ser inferiores a 5. Perfeito. Justamente para evitar aquela coisa pingadinha, assim, que a pessoa acaba não descansando, porque as férias, elas, na verdade, elas visam, como tu bem colocasse, repor a saúde física e mental do trabalhador. E a gente sabe que em períodos muito curtos a gente não consegue fazer o off, né? Então é necessário realmente que haja essa observância desses períodos mínimos estabelecidos na legislação. Agora, como é que fica a questão do recebimento, né, dessas férias? Como é que será o pagamento nessas parcelas? Pode ser dividido também? Sim, o pagamento vai ser sempre feito, a previsão legal é que ele seja feito 2 dias antes do início das férias. Sim. E ele vai ser feito à medida em que as férias forem usufruídas, o pagamento no caso do terço legal. Pois é, né? exatamente. Sim. Caso o funcionário quiser parcelar suas férias, ele será ouvido pelo chefe? Qual vontade vai prevalecer, como tu bem disseste? É um comum acordo, mas Sim. se eu manifesto, a empresa pode me propor, mas eu posso propor e aí o que, nesse caso, eu tenho poder sobre isso em exigir? É que na verdade, assim, ó, a disposição é que em havendo a concordância do empregado, elas podem ser tripartidas. O que acontece, né? A gente sabe, e isso a reforma trabalhista infelizmente não mudou, as relações laborais elas continuam sendo a empresa como um poder preponderante, e o empregado ele continua sendo, na maior parte das vezes, a relação hipossuficiente. Sim. Então, essa questão ela é mais ideológica e de dia a dia do que legal. Legalmente, o que acontece é que, havendo essa convenção entre as partes, ou seja, há a possibilidade de se tripartir. É porque muito mais comum é o empregador decidir dar essas férias de forma parcelada, porque vê bem uma das vantagens, por exemplo, do empregador. Às vezes ele fica, ele não tem à disposição aquela mão de obra do trabalhador que entra em férias. Sim. E ele é obrigado, por exemplo, a repor isso através de um trabalhador temporário. Essa questão de tu ficar menos tempo com um trabalhador fora, né, ou um período menor de dias, pode evitar que o empregador tenha que contratar um empregado temporário. Então, via de regra, é o empregador que vai querer e vai achar mais vantajoso fazer essa divisão. Mas aí cabe ao empregado concordar, porque se o empregado não concordar com isso, aí, pela lei, pelo menos, né, não pode ser feita essa regra da tripartição. Mas há quem prefira também. Eu tenho aqui colegas na rádio que nunca tiram os 30 dias, eles preferem aproveitar diferentes épocas do ano. Eu vou te dizer assim, ó, a vida como ela é e como ela está hoje em dia, ninguém mais sai e para 30 dias. É muito difícil, na velocidade que as coisas estão, tu dizer assim, vou parar 30 dias. E a gente até prefere, porque aí a gente acaba casando com as férias do
do marido, a gente acaba casando com uma viagem familiar que a gente tem que fazer, períodos mais curtos, né? Sim. Que às vezes naqueles 30 dias tu acaba morrendo em 30 dias, que nem sempre tu tem coisas para fazer, nem sempre tu tem uma viagem longa para fazer. Então, eu acho que... Quem viaja, por exemplo, para hemisférios diferentes, né? Nós estamos no hemisfério sul, vai buscar no hemisfério norte, vai buscar um período, às vezes, de férias que não é o tradicional entre fevereiro e janeiro. Exatamente. Vai buscar outra temporada no hemisfério norte. E aí, se tu tem esse claro, período de 5 dias, por exemplo, tu pega o fim de semana anterior, o fim de semana posterior, tu, né? consegue. Tu consegue... Bom, essas férias parceladas também se aplicam aos servidores públicos? Sim, aos servidores públicos seletistas, sim. Aos estatutários, não, porque aí os estatutários eles vão Sim. se vincular ao estatuto próprio, né? Se o empregado precisar se ausentar por doença ou falecimento de um parente, por exemplo, o empregador poderá descontar o período de férias? Essas faltas, elas são consideradas por disciplina da lei, elas são consideradas como faltas justificadas. Então, elas não são descontadas do período de férias. As faltas que acabam sendo consideradas para a gente reduzir, tem lá uma tabelinha, né? Se tu falta até 5 dias, tu ainda tem os 30 dias de férias. Sim. Se tu falta de 6 a 14 dias, não lembro bem, tu tem 20 e poucos dias de férias, e aí vai diminuindo. Mas isso é para as faltas injustificadas, ou seja, aquelas em que não existe uma justificativa legal. O acompanhamento de funeral e Sim. casos de doença com atestados médicos são faltas que são consideradas pela legislação como justificadas, então elas não são descontadas nem abatidas de férias, ou seja, permanece o período íntegro de férias. O funcionário poderá vender as suas férias? Ou aquele terço que ele sempre podia vender antes para transformar em abono, isso não teve nenhuma modificação. Se ele quiser vender, ele faz a comunicação no prazo de lei e aí pode vender um terço das férias dele. Basicamente, a gente entendeu na questão do parcelamento das férias, como a gente vai receber, se caso for parcelado. Existe alguma outra mudança substancial relativa a isso, ou referente a isso? Existe a mudança aquela da questão da idade, né? Porque antes, por exemplo, não havia possibilidade nem de ser usufruído em 2 períodos as férias das pessoas que fossem menores de 18 anos e maiores de 50, né? Essas pessoas necessariamente se entendia que elas tinham que usufruir 30 dias de férias. Não podia ter aquela 20 dias e depois 10. E agora elas podem negociar tranquilamente, inclusive para usufruir em 3 períodos. Sim. Mesmo os maiores de 50 e os menores de 18. Esse dispositivo ele foi afastado. Bom, a relação agora com outros vínculos empregatícios, lembrei aqui a questão do estágio, né? Do estagiário, por exemplo, ele também tem direito a férias? Sim, isso não teve mudança, isso Sim. não teve alteração. E há a possibilidade de parcelamento a partir agora dessa relação. Mesma coisa, todo mundo, isso a grande novidade é a questão da tripartição das férias. A grande novidade em função, eu acho que muito da dinâmica do mundo moderno. Sim. Se viu que nem para o empresário e nem para o empregado era bom tirar 30 dias de férias. Ninguém achava bom. Nem Sim. a empresa e nem o empregado. Então, acho que é uma coisa que veio assim acabava acontecendo, por exemplo, muitas fraudes às vezes. As pessoas estavam documentalmente em férias e, na verdade, estavam trabalhando, né? Porque tinham que voltar antes, porque queriam voltar antes para depois tirar uma folga, e aí ficava aquela documentação toda desajustada, né? Sim. Então, se viram assim, vamos colocar na lei o que de fato já acontece. Agora, na relação trabalhista, se a gente for tentar enxergar o nosso período, o momento que a gente vive, muitas pessoas, quando entram em férias, colocam respostas automáticas no e-mail dizendo estou em férias, Sim, de tanto a regresso tanto. tal dia e tal, e não entram em contato, não respondem e-mails, WhatsApp. E aí fico pensando na relação de trabalho com alguns empregadores. Se isso a gente realmente pode decretar, né? Assim, olha, eu não vou me envolver com nenhum tipo de trabalho, se pode ter algum tipo de assédio, algum tipo de pressão do empregador na medida, bom, você está de férias, mas podia responder os e-mails. Isso aí, a reforma trabalhista não mudou. Sim. Isso já era assim antes e continua assim agora. Ou seja, é aquilo que eu te falei, a parte hipossuficiente ainda continua sendo o empregado. Então, a gente cansa de ver, inclusive reclamatórias trabalhistas, todos os dias que continuam ocorrendo, das pessoas, sim, serem obrigadas a, por exemplo, voltar a trabalhar e não marcar no ponto, ou as pessoas serem, sim, obrigadas a responder e-mail, né? Ainda que exista essa resposta automática. Então, e aí é aquela coisa. Agora, legal, isto não é. Isso é contra como a a lei. justiça tem entendido isso, pelo menos numa base geral? Quando o empregado consegue
provar e demonstrar que, ainda que formalmente em férias, ele estava desenvolvendo algum trabalho, ele era acionado pelo telefone celular, ele acaba, então, ganhando esse período de férias em dobro, como já era antes. Sim. Porque sempre se considerou e continua a se considerar que, quando o empregado ele não usufrui desse descanso, né, que é o descanso para ele repor a saúde mental e física, então o empregador, como uma penalidade, ele é obrigado a pagar isso de novo e de forma dobrada, né? Que é a mesma penalidade quando o empregador ultrapassa aquele período que ele tem. Ele tem 12 meses depois do período que o empregado adquiriu o direito às férias para fazer o empregado usufruir das férias. Sim. Se passou o 12º mês, ele também já é obrigado a pagar em dobro. Por quê? Porque o empregado não pôde repor Sim. as condições físicas dele. Fica aqui esse alerta, né? Tempos modernos. Quem é que não, depois de um período de trabalho, num horário, no expediente, ou até mesmo nas férias, não respondeu um e-mail, um WhatsApp e, de certa forma, trabalhou? Né? Fica aqui este alerta. Doutora Sandra Road, advogada trabalhista, obrigado por nos orientar nessa questão e outras questões a respeito da reforma. A gente volta a conversar. Então, até o nosso próximo encontro. Então tá, fico à disposição. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.